E se eu te dissesse que a falta de reparos da construtora dentro da garantia pode cair diretamente no seu bolso? Pois é, e o pior, o prazo para gritar isso está acabando. O laudo técnico de 2024 revelou rachaduras e filtrações, problemas elétricos e vícios construtivos em vários graus. Todos os seus problemas, o que não for falta de manutenção, é problema da construtora. Tanto é verdade que assim, eles já vieram correndo fazer. Por exemplo, temos 5 anos de garantia. Não fizemos nada, agora é culpa da gente, tá? Então, o laudo serviu para essa orientação também. E sabe o que é pior? A garantia com a construtora está quase no fim. Se o condomínio não agir agora, o prejuízo virá em aumento de taxa. Quem deve pagar essa conta? A construtora ou você, condômino? O relógio está correndo, a garantia está acabando e o seu bolso pode ser o próximo atingido. Descubra o que está em jogo antes que seja tarde demais. Todos bem-vindos à nossa primeira etapa do ciclo de debates sobre os desafios do Condomínio da Fé para a gestão 2026. Sejam bem-vindos todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Clóvis Moraes, eu fui síndico na gestão anterior, gestão do ano passado, e agora, no último dia 6, aceitei recompor a vaga no Conselho Fiscal do condomínio para completar o mandato que se encerra agora em 11 de janeiro. Como já é de costume iniciarmos as nossas reuniões orando, permita-me conduzir uma oração para que vocês acompanhem seus lares e onde estiverem. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois bem, nós já começamos esse evento com um grande prejuízo. Como vocês podem ler aí na tela, né? Esse prejuízo tem sido fruto de uma administração condominial despreparada, né? Vocês vejam aí que nós fomos cerceados do direito de usar o salão de festa do condomínio e toda a estrutura tecnológica que a gente poderia oferecer para vocês, uma reunião de melhor qualidade, com participação de um maior número de condôminos. Eu recebi uma ligação de uma condômina que ela tem dificuldade visual, né? A gente pode dizer que a visão dela é reduzida em 100%. Ela gostaria muito de participar presencialmente, mas, infelizmente, com essa restrição do salão, ela não pôde participar. E, além da restrição do salão de festa, que é um espaço comum, a gestão que está momentaneamente, né, sendo exercida pelo síndico interino, ela não autorizou a participação do assessor de comunicação, o Hélio, que sempre nos ajudou nesses momentos, né? E também vetou a participação do engenheiro Paulo e do advogado Tiago, que muito podiam contribuir conosco, né, esclarecendo algumas dúvidas, né? Então, certamente, algumas perguntas que vão ser feitas não poderão ser respondidas como a gente deseja, né? O que é muito lamentável, infelizmente, né?
E para finalizar também os exemplos de abuso e desrespeito para conosco, né? Uma vez, por que eu digo para conosco? Porque esse evento não é meu, esse evento é para toda a comunidade, é de interesse de todos nós. E aí o síndico publicou uma nota hoje nos canais oficiais do condomínio cancelando esse evento, como se esse evento tivesse alguma subordinação ou controle da administração, né? Então, são fatos lamentáveis, mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tendo as dificuldades, infelizmente. Eu peço a vocês paciência, porque eu não vou saber lidar com tudo, né? Tecnologia, a gente vai tentar aqui ao máximo liberar a fala de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês dentro dos meus limites, porque eu não tenho como contar com a assessoria, que sempre a gente teve a assessoria do Hélio, né? Mas, mesmo assim, eu vou me prontificar a conduzir, né? Da mesma forma que eu fiz esse evento no passado, né? Então, o que é importante ficar claro para a gente, né? Qual é o objetivo desse ciclo? Veja, o objetivo desse ciclo não é estar criticando a administração A ou B. O objetivo desse ciclo é trazer para cada um de nós a realidade do condomínio. O que o condomínio está vivendo? Discutir aqui entre nós, formular ideias, formular sugestões. Para quê? Para que a gente possa construir um documento para a próxima gestão. Entendem? Então, o objetivo não é trabalhar as gestões passadas. O objetivo é aprender com os erros do passado, mas avançar, né? Daqui a pouco, daqui a alguns dias, encerra o mandato dessa gestão. Então, essa gestão finaliza o mandato de 1 ano em 11 de janeiro. Então, certamente, nós vamos ter que, daqui para lá, enfrentar uma eleição, tá certo? Que a gente ainda não sabe como é que vai se dar essa eleição. Então, nós podemos ser pegos de surpresa novamente na escolha de um candidato que muitas vezes pode ser que não tenha conhecimento das nossas realidades. Então, é isso que a gente quer discutir a partir de agora. Então, esse ciclo de debates, nós vamos trabalhar de 3 formas, tá? Então, eu planejei 3 formas, 3 datas. Por exemplo, hoje nós vamos discutir a parte estrutural. Quais são os problemas que nós temos na questão predial, na estrutura do prédio, na estrutura do condomínio? Quais são os riscos que nós estamos tendo? Como é que está a questão da garantia? Como é que está o andamento das providências que precisam ser tomadas? Então, tudo isso a gente vai tentar debater, porque é um debate mesmo, é eu e vocês, somos nós que vamos estar discutindo as questões, e aí eu vou tentar pontuar todas essas questões para que, quando surgir os candidatos, a gente possa apresentar os principais problemas do condomínio, tá? Então, é esse o grande objetivo desse trabalho. Num segundo momento, que a gente está planejando para o dia 18 de novembro, seria a próxima terça-feira, a gente vai tratar da questão financeira, tá certo? Então, nós vamos tratar de fundo de reserva, vamos tratar de orçamento, vamos tratar de inadimplência, vamos tratar como é que está a saúde do condomínio, tá? Então, na próxima etapa, a partir da semana que vem, eu vou tentar, mais uma vez, convidar as pessoas envolvidas nessa parte, assim como o auditor, administrador. Então, nós vamos tentar novamente fazer um evento mais aberto para todos os condôminos, e essa seria a segunda etapa que a gente vai fazer no dia 18. E no dia 26, a pretensão nossa já é convidar pessoas para a gente debater de uma forma assim mais concreta, ou seja, tendo já construído alguma coisa ao longo desses 15 dias, trazer pessoas, e principalmente profissionais da área de sindicância, por exemplo, para a gente já poder discutir com eles quais as alternativas que eles poderiam sugerir para os nossos problemas. Entende? Então, a ideia é abrir, fazer uma mesa redonda, tá? Convidar aí alguns pretensos candidatos até, ou alguém que seja do ramo, que queira discutir as questões estruturais do nosso condomínio, e abrir para um grande debate. Então, essas são as 3
as 3 primeiras pretensões que nós temos, né, para realizar. A videoconferência, para quem não me conhece, para quem está vivendo a primeira vez, já é uma rotina minha. O ano passado nós fizemos, eu não tenho conta de quantas videoconferências nós fizemos, e nós fizemos pelo menos 7 assembleias híbridas. O que é assembleia híbrida? Todo mundo sabe, presencial e online. Por quê? Porque nós sempre procuramos alcançar a maior parte dos condôminos, o quanto mais o número maior de condôminos. Então, por isso que nós sempre realizamos isso. E a forma da gente fazer a videoconferência é uma forma da gente sempre estar em unidade com os condôminos, independente de onde ele morar, independente de onde ele participar. Então, é uma forma da gente dar transparência na gestão, dava transparência na gestão para as pessoas que estavam até, às vezes, do outro lado do mundo, ou em outros países, né? E a gente acabou regredindo agora, porque a gente tem, por exemplo, uma gestão administrativa, onde, por exemplo, para a gente ter acesso às contas, a gente tem que vir no condomínio. Então, a gente tem que vir no condomínio para ver pastas, porque a parte expositiva online a gente não tem, né? Então, isso prejudica um pouco as pessoas que estão longe. Mas, enfim, o objetivo não é a gente estar pontuando as questões. O objetivo é a gente ver o seguinte: o que eu quero para o futuro? O que eu preciso para a próxima gestão? Então, como é que a gente vai conduzir esse trabalho? A gente vai conduzir assim, veja, eu estou sozinho, tá, gente? Então, qualquer pergunta, a qualquer momento, vocês podem levantar a mãozinha aí, tá certo? Qualquer momento pode me interromper, porque pode ser que vocês queiram fazer uma participação em cima daquilo que eu estou falando. Então, aí a gente já eu paro o que estou falando, eu abro para que as pessoas possam dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, ou a sua participação, o seu direcionamento, e depois a gente continua. E aí o tempo que a gente está limitando para isso seria em torno de 3 minutos, tá certo? Para a gente não extrapolar. Eu vou deixar um reloginho comigo aqui contado, tá? Ainda que a pessoa passe 3 em 1, 3 em 2, não tem problema, a gente vai deixando. Se aí abusar do tempo, eu faço a interrupção para que a gente não extrapole muito tempo, tá certo assim? Tá? Então, o que eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu já queria entrar no assunto, fazendo um histórico, tá certo? O histórico da situação estrutural do condomínio, tá certo? Em março de 2024, eu assumi em dezembro de 2023, ou seja, 3 meses depois de andar pelo condomínio, conhecer mais ou menos a situação, eu vi que havia uma necessidade de ter um técnico que pudesse avaliar as condições do condomínio, um profissional que tivesse a capacidade técnica de avaliar as condições do condomínio, porque eu não sou formado em engenharia, a gente não tinha nenhum funcionário lá que conhecesse alguma coisa, os condôminos também a gente questionou, tentou fazer até um grupo, mas não conseguiu, né? Então, nós vimos a necessidade de contratar um engenheiro para que ele pudesse fazer um laudo de inspeção predial. Então, ele iria rodar todas as áreas do condomínio, todas as áreas, e ia pontuar, ia marcar, ia tirar foto, ia gravar vídeo, gravar imagem, para poder apresentar para a Assembleia em torno de 60, 90 dias. Então, nessa Assembleia de 23 de março, foi escolhido, dentre três empresas, 3 participantes, foi escolhido a empresa Edifica, que ela é coordenada ou gerenciada pelo engenheiro Paulo. E aí, nessa Assembleia de 23 de março, nós deliberamos pela contratação do Paulo, tá certo? Contratação para quê? Para, em 3 meses, até 3 meses, apresentar um laudo das condições do condomínio, ou seja, como é que estava a estrutura, se tinha rachadura, se não tinha, o que foi proposto, o que estava na planta e não foi executado, quais eram os problemas, enfim, ele fez todo esse trabalho. No dia 31 de agosto, ou seja, quase 5 meses depois, ele finalizou, na realidade ele finalizou antes, e a gente marcou a Assembleia para 38 de agosto.
de 2024, onde ele apresentou o laudo dele em assembleia. E esse laudo foi um laudo bastante chocante. E eu vou passar para vocês daqui a pouco algumas imagens, tá certo? Desse laudo, eu vou passar em seguida. Então, nessa assembleia de 31 de agosto, foi onde o Paulo Engenheiro apresentou esse trabalho. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, tá? Daqui a pouco, de repente, vocês podem dar um sinal aí se vocês estão verificando tudo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui. Deixa. Algo deu errado ao compartilhar, tente de novo. Não tendo paciência aí, viu, gente? Eu queria que alguém desse um joinha aí, se tiver vendo bem, né? Pelo menos, ou no chat mesmo, comenta aí se vocês estão vendo bem a tela compartilhada, para que eu possa dar seguimento. Alguém pode dar no chat? Ninguém falou nada, tá? Eu não sei se vocês estão vendo a tela. Agora sim, alguém... Isso, pronto. A Jaqueline já disse que está ok. E eu já quero aqui, olhando o chat agora, tá? Agradecer a participação de todos. Vocês podem também comentar. Na medida do possível, eu vou tentar ler alguma coisa também pelo chat, tá? Certo? Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma exposição de algumas imagens. Esse documento que eu vou mostrar para vocês, vejam bem, existe um problema no condomínio hoje, que foi um problema que precisou... deixa eu ver aqui, eu acho que alguém está já querendo falar. Antes de eu dar prosseguimento, deixa eu ver aqui quem é que vai falar. Eu acho que não está o nome, mas eu vou liberar aí a fala. Deixa eu ver aqui. É o Gilmar, Clóvis. Ô, Gilmar, é porque está aparecendo aqui para mim um nome não identificado, tá, Gilmar? Então, por isso que eu não lhe chamei pelo nome, tá? Mas para todo mundo saber, Gilmar, porque eu quero que a gente, depois, se você for sugerir alguma coisa, a gente catalogue e faça um documento, tá certo? Então, eu vou colocar aqui só a sua unidade, tá? Qual é a unidade, Gilmar? Ô, Clóvis, eu sou do bloco 2, apartamento 514. Pois não, qual é 514? Qual é a sua colaboração, Gilmar? Ô, Clóvis, boa noite a todos que estão acompanhando. Clóvis, a minha pergunta é assim, porque daqui a pouco eu já vou precisar sair. Esse documento que você vai apresentar, desde a tua época que você foi síndico, já vai passar um ano já que você não está mais. Esse documento foi encaminhado também para a construtora? A sua pergunta foi essa, né, Gilmar? Tá? Isso, porque... Como está sendo, como está sendo gravado? Ele fez um documento desses problemas que estavam acontecendo no condomínio. Isso. Porque a gente percebe que muitas coisas ainda estão acontecendo. Tá bom. E aí foi encaminhado para a construtora esse documento, ela tem ciência disso? Então, eu vou ilustrar para você, tá, Gilmar? Eu não vou nem anotar aqui, só anotei o nome, mas como está gravado, depois a gente consegue colocar no papel, se for necessário, algumas questões, tá? Mas veja só, o laudo que o engenheiro apresentou em agosto, ele apresentou para os condôminos, tá certo? Mas depois dessa apresentação para os condôminos, a gente fez N reuniões com a construtora, né? Só que a construtora ela não aceitou o laudo do nosso engenheiro. Eles começaram a dizer que o engenheiro estava apontando coisas que não eram verdadeiras ou que não eram tão graves como o engenheiro apontou. Fato é, Gilmar, que eles tiveram conhecimento, tá certo? Porém, o documento que eu estou me referenciando, é esse que eu vou mostrar alguma coisa aqui,
foi um documento que gerou um processo jurídico, tá certo? E que foi o projeto do muro aqui, que está com risco de cair, tá certo? Então, a assessoria do condomínio precisou acionar juridicamente para que a construtora fizesse um reparo ali na região das garagens, tá? Então, este documento, ele tem cerca de 800 páginas, tá certo? Esse documento, claro que é de ciência da construtora, porque ela trabalhou também o processo de defesa dela em cima desse documento. Mas é desse documento que eu extraí alguma coisa para mostrar para vocês, ok? Satisfeito, Gilmar? Eu posso continuar? Tem mais alguém querendo falar? Eu posso continuar? Eu vou abrir, então, as telas. Como eu falei, esse documento tem algumas frases que foram extraídas do processo como um todo, tá? Então, primeiro, eu vou dar uma ênfase às imagens. As imagens que foram colocadas no documento e que também são parte do laudo inicial do engenheiro. Então, desde agosto de 2024, que boa parte dessas imagens fazem parte do laudo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a exposição. Alguma coisa eu vou passar rápido, porque depois eu posso voltar, tá? Mas eu quero ir direto em algumas imagens. Por exemplo, essa imagem que a gente está mostrando aí, principalmente a imagem que fala aí deslocamento do piso, tá? São imagens que foram registradas pelo engenheiro que já demonstravam uma anomalia na região do muro, próximo aonde foi interditado, né? Então, nesse trabalho dele, várias trincas foram observadas, né? Ruptura de blocos. Por exemplo, essa tem uma foto aí, eu acho, do meu lado direito, não sei como aparece para vocês, que está escrito deslocamento, abaulamento. Isso é do lado externo do muro, onde tem o risco da ruptura, tá certo? Então, essa foto mostra um deslocamento, já uma bolsa, uma bolha, né, da estrutura, tá certo? Vou passar mais, depois eu volto em alguma coisa aqui. Pronto, essas fotos também são fotos de estruturas, principalmente na garagem, no edifício garagem que está construído, né? Então, vocês vejam aí que algumas placas, elas mostram as ferragens, né? Tem resto de madeira, resto de construção, vejam a estrutura. Isso fez parte do laudo que foi apresentado e foi contratado foi feito pelo Paulo, né, contratado pelo condomínio. Então, muitas áreas de trinca, tá certo? Vejam, esse relatório aí, ele foi feito em agosto de 2024. Nem todas essas situações permanecem. Algumas das situações já foram feitas correção, tá certo? Eu não tenho os dados atuais de como está a situação hoje. Tá? Então, falhas na estrutura, montagem sem acabamento. Por exemplo, aqui a gente vê que tem um espaço entre uma, como é que eu chamo? Uma placa aqui, uma sustentação, ele tem o espaço, está afastado da parede. Okay? Também na garagem, né? E aí, concreto danificado, também falha em acabamento, principalmente infiltrações, armadura exposta, infiltração, vários pontos de infiltração. Também elementos estruturais mal colocados. Vejam que essa coluna aqui superior, ela está afastada do suporte dela. Mais sinais de infiltração, mais sinais de vícios, tudo isso são os vícios construtivos. Essas duas fotos aí, que não estão bem nítidas, daqui a pouco a gente talvez veja um vídeo, elas demonstram um momento no Condomínio da Fé, talvez tenha sido em setembro, outubro, por aí eu não me lembro, onde uma chuva que deu no condomínio, ela foi
tão forte que ela alagou toda a garagem do andar 5, andar 4, e as águas desceram pelas escadarias e chegaram a entrar pelos elevadores. A água correndo em toda a estrutura. Vejam. Tá? Toda a estrutura inundada próximo dos elevadores. Mais sinais de trincas, sinais de umidade. Mais sinais. Esse documento de 800 e tantas páginas, ele tem dezenas de imagens, tá? Eu só selecionei algumas para não ficar tão cansativo. Vejam trincas, né? Trincas que chegam a caber o dedo do engenheiro, né? Essa foto aqui, do lado que tem uma faixa, foi muito interessante que quando ele estava fazendo essa inspeção, nós verificamos na garagem do bloco 4, bloco 5, na garagem subterrânea do bloco 5, uma área que estava forrada com PVC, pintada e forrada com PVC. E o Paulo solicitou que a gente pedisse a retirada do PVC para ver como é que estava a estrutura da parede. E aí você já vê uma parte que foi retirada, né? Para que ele pudesse fazer a inspeção. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes. Bom, quando nós tiramos aquela proteção, aquela de PVC, a gente encontrou já uma situação assim, uma área onde a umidade estava tão grande que o reboco estava esfarelando e saindo com o dedo. Saía com o meu dedo mexendo e saía. Do lado direito aí, talvez, não sei a posição de vocês, está o pergolado. O pergolado foi uma área de lazer, uma área que foi entregue para o condomínio, muito bonito, onde as pessoas poderiam ficar sentadas, alguns fumantes, ou alguns lendo, alguns conversando, enfim. Só que ele foi construído com material de tão baixa qualidade que apodreceu. Apodreceu, a gente precisou interditar, e depois a construtora achou por bem desmanchar, e simplesmente ela alegou que isso daqui era mais ou menos um brinde, e aí não considerou a possibilidade de retornar o pergolado, né? Então, ela entregou uma coisa de má qualidade, apodreceu, e depois ela não sente mais a responsabilidade de ter que substituir o material. A parte da guarita, eu até essa semana eu fiz uma publicação, porque eu passei por ali, eu fiquei muito preocupado. Tá? Na guarita, quem já teve a oportunidade, bem, aí tá a imagem. Então, essa marquise aí da guarita, visivelmente ela está cedendo. Visivelmente, quem passa já vê que ela está cedendo, né? E a gente vê também que já foi feito algum paliativo, alguma maquiagem para encobrir as rachaduras que tem, porém o problema não foi sanado, ela continua cedendo. Tá? Então, também faz parte do laudo do engenheiro, porém nenhuma providência de correção foi adotada. E isso é risco para qualquer pessoa que passa por ali. Na outra imagem é o sopé, o pé da estrutura do pergolado, né? Quanto ele apodreceu, a ponto da gente pôr em risco as pessoas, e aí por isso que nós tivemos que proibir o acesso naquela região. Aí mais imagens da marquise, vocês vejam aí esses pontos, trinca e fissura de alvenaria. Então vocês veem que as trincas demonstram que ela está sofrendo uma pressão, né? E está cedendo. O engenheiro ele fazia uns acompanhamentos com adesivo para verificar o andamento das rachaduras, né? A evolução da rachadura. Vocês podem ver que essa outra, onde está escrito revestimento solto, sinais de infiltração, ela já está forçando o portão, como se ela tivesse para soltar o chumbamento dali do portão, né? E aí as medidas dele, né, acompanhando as estruturas, a evolução da estrutura. Inclusive sinais de umidade em algumas unidades também, rachaduras.
Deixa eu terminar de passar e depois a gente volta para abrir comentários, tá? Também nas unidades, nos prédios, tá? Os prédios também tem muitas unidades que estão apresentando rachaduras. Uma vez ou outra, a construtora vem, passa uma massa, passa uma tinta e depois volta a abrir os sinais, as rachaduras. Muitos sinais de umidade, tá? E aí estamos vendo vários sinais de umidade. O telhado é importante a gente falar, gente, estrutura do telhado, porque em março desse ano aconteceu um fato, aconteceu um vendaval no Condomínio da Fé, um vendaval no Condomínio da Fé não, em Cachoeira Paulista, e atingiu o Condomínio da Fé. Ele atingiu com tanta gravidade que voaram telhas chegaram a atingir janelas, chegaram a atingir veículos, e quando foi feita uma inspeção pelo engenheiro, verificou-se que muitas das telhas estavam mal colocadas, ou estavam soltas, ou estavam mal fixadas, N situações. Março de 2025. O engenheiro, a pedido da assessoria jurídica, ele fez um orçamento para verificar quanto era essa situação. O orçamento para recuperar esse telhado, porque tem infiltração, tem telha e tudo, ele está em torno de 400 mil reais para recuperar esse telhado. E é isso que a gente chama atenção. Por quê? Porque se, de certa forma, a gente não cobrar esse reparo da construtora, quem vai ter que fazer somos nós. Tá certo? Então, nesse episódio que está em aberto, já desde março, nós podemos ter chuva a qualquer momento, nós podemos ter ventania. Essa semana mesmo anunciaram o ciclone aqui em Cachoeira Paulista, para quem não sabe, entendeu? Então, a qualquer momento nós podemos pegar uma chuva e essas unidades que estão principalmente nos andares superiores, elas podem sofrer um gotejamento muito grande nas suas unidades. Deixa eu ver o que mais. E aí também tem imagens das proximidades da onde foi interditado, né, pela vigilância sanitária. Aí os deslocamentos, né? Defesa Civil, desculpe, vigilância sanitária não, Defesa Civil. As fissuras. Já estou terminando a imagem, já estou passando rápido, só para a gente ter noção da gravidade do trabalho que foi apresentado. Só mais um instante. Aqui a gente mostra em forma de vídeo, né, um momento que choveu muito no Condomínio da Fé. Vejam que a água invadiu elevadores, invadiu escada, o elevador do lado esquerdo aí mostra o interior do elevador cheio de água, as escadas descendo água por todos os degraus, né? Então essa foi a situação que ficou o Condomínio da Fé em um momento de grande chuva, e isso é por conta da estrutura, tá, gente? Não é um caso atípico, não. É por conta da estrutura. A estrutura do condomínio, nesse local, é a garagem, a escada da garagem, né, do prédio garagem. E aí, a forma como eles estruturaram a rampa não permite que haja um escoamento da água. Então, a água acaba fazendo a curva do declínio da rampa e entrando pelos elevadores e pela escada, além de alagar todo o hall. Todo mundo que vai pegar um carro aí tem que estar pisando na água. Desculpe porque eu estou falando muito, então estou tossindo de vez em quando, me desculpe. Deixa eu passar. Essa imagem foi onde eu falei para vocês, né? Nós tiramos o forro da garagem do bloco 5, né? E aí mostrou vários pontos de infiltração na parede da garagem, né? Aí foram reuniões que nós fizemos com o engenheiro, com a equipe da construtora e alguns moradores para acompanhar esse problema
e que a consultora pudesse apresentar solução para esse caso. Nesse caso, ela fez um reparo, né? Ela colocou um sistema chamado Barbacan, alguma coisa assim, que são aqueles caninhos, né? Que colocam para que a água possa passar quando o volume for muito grande. Não ficou muito bonito. Não sei como é que está lá depois, porque já tem um ano que eu saí, não vou lá, não sei se está suportando as chuvas, enfim. E aí também está a imagem, quando nós notamos, quando nós tiramos, né? A imagem que estava escondida atrás do painel de PVC. Então, uma parede que com o dedinho a gente conseguia tirar sem muito esforço. Aí ainda é a imagem dessa área do bloco 5, né? Com muita água. E aqui umas fotos depois da tempestade que eu falei de março, tá certo? Os danos que causaram ao condomínio. Aqui tá o orçamento, tá? Para vocês terem uma ideia, foi orçado em 438 mil, né? Para recuperar essa situação. E isso ainda está pendente, tá, gente? Porque isso não foi definido, não foi gasto, ainda a consultora não assumiu esse problema. O problema ainda está lá para ser feito e essa conta alguém vai pagar, né? Aqui está o total do orçamento, que é o seguinte: um processo está em andamento, que é o processo do muro de arrimo, né? Então, o processo do muro de arrimo apresentou aqueles problemas. O condomínio acionou a consultora para que a consultora corrigisse. A consultora está querendo se eximir do problema, dizendo que o problema é do condomínio pela falta de manutenção. E, ao mesmo tempo que ela foge do problema, ela está rolando no processo uma outra empresa que ela mesma ela mesma contratou para fazer o muro, tá certo? Então, nesse processo que está em andamento, só está em discussão aquela questão de quem vai fazer o reparo do muro. Porque, na realidade, o que a consultora está fazendo agora é só um paliativo, gente. Quando ela faz uma correção aqui, pontual, a água vai procurar um outro trechozinho para forçar. Entendeu? Então, o que eles estão fazendo aqui, não sou engenheiro, mas certamente mais para frente vai apresentar a mesma situação em um outro ponto, certo? Isso é o processo de 800 páginas que está em andamento. Mas tem um outro que está guardadinho, está paradinho, que é do total dos vícios que o condomínio tem, total dos vícios, incluindo aí o telhado, incluindo o próprio muro de arrimo e algumas trincas. Só não está aí nesse orçamento o SPDA, que eu depois vou falar para vocês, tá certo? Então, existe um outro processo que está parado, tá? Ele está parado. E por que ele está parado? Ele está parado porque, segundo informação da assessoria jurídica, na penúltima assembleia, a assessoria jurídica diz que é um processo que requer umas despesas iniciais e que, segundo ele, o condomínio está sem condição de entrar com esse processo porque as custas são altas, né? E como existe essa discussão sobre a questão da Sabesp, então o processo está parado, certo? Está parado, embora o síndico, na última assembleia, disse que a saúde financeira do condomínio é boa. Então, a gente precisa ver aí por que o processo está parado, né? E o que está faltando, né? E aí trazer a discussão da Assembleia, porque eu acho que a Assembleia que é soberana para decidir se o processo vai para frente ou não vai. O fato é que, se a consultora não se responsabilizar por esses 618 mil, né, que estão no processo, quem vai ter que pagar somos nós, tá certo? Bom, esse foi um panorama das imagens, tá certo? Que eu fiz questão aí de mostrar para cada um de vocês, tá certo? Para que a gente possa começar a abrir o debate. Vejam, nós temos um problema.
Nós temos um problema, vocês estão vendo aí o problema. O problema pode onerar o nosso bolso, né? Se a gente não exigir nada, não fizer nada, ficar esperando o tempo passar, né? A garantia acabar, qualquer coisa, acontecer alguma coisa, a gente pode, entendeu? Mas em um determinado momento, talvez a gente tenha que pagar por um erro, por um vício, por um problema que foi gerado pela construtora, tá certo? Então, queria já abrir para ouvir também vocês em relação a essa situação, tá certo? Eu só queria completar só com um item que também faz parte dessa dinâmica, que é o SPDA. O que é o SPDA? O SPDA é o Sistema de Proteção contra Danos Atmosféricos, ou seja, é todo aquele sistema que envolve os para-raios, tá certo? Principalmente para-raio, aterramento. Aqui vocês sabem que é uma região que incide muitos raios, relâmpagos, essa coisa toda. Então, os prédios têm um sistema de para-raio, aterramento, etc. Em 2025, e isso é obrigação do condomínio, tá, gente? É obrigação do síndico fazer a inspeção do SPDA. E o ano passado nós contratamos um técnico, uma empresa, para fazer a inspeção. A empresa, se eu não me engano, Belvox, alguma coisa assim, ela veio e fez a inspeção. E na inspeção que ela fez, mais de 80% do sistema foi reprovado. Mais de 80% do sistema foi reprovado. E aí, nós fizemos também o orçamento disso. O orçamento disso, salvo engano, ficou em torno de R$70 mil para o condomínio se responsabilizar caso fosse a decisão da Assembleia. E a decisão da Assembleia foi cobrar de quem fez, ou seja, da construtora. Tá? E a construtora viu, disse que o laudo não estava correto, aquela coisa toda, ela sempre argumenta isso, fez alguma coisa que ela achou que seria de responsabilidade dela, depois foi embora e não voltou mais. Certo? Não voltou mais. Então, a gente precisa realizar um outro laudo, um novo laudo, né, para ver o que eles fizeram e o que precisa ser feito. Tá? É importante a gente frisar, e aí eu não incluí naquele orçamento, porque eu não falei que estava incluso naquele orçamento, porque para esse serviço foi aprovado também, foi aprovado em setembro de 2024, taxa extra. Então, nós pagamos taxa extra para executar esse serviço que ainda não foi feito. Entendem? Tá? Então, dinheiro em caixa para fazer esse serviço tem, porque foi arrecadado outubro, novembro, dezembro e janeiro. Tá certo? Então, isso foi arrecadado para que a gente tivesse esse dinheiro e aí a Assembleia decidisse se vai ser a construtora que vai fazer os próprios condôminos, tá certo? Então, eu vou abrir aí para participação de todos, tá? E eu já tomei a liberdade de convidar algumas pessoas que conhecem também da realidade de condomínio para falar sobre o assunto. Não nos dá um norte, gente, responder alguma pergunta, já que, por exemplo, a gente não tem aqui o engenheiro que é pago pelo condomínio, a gente não tem o advogado que é pago do condomínio, eu não tenho um assessor de comunicação que é pago do condomínio, nós estamos fazendo um trabalho aqui para o condomínio, veja, para o bem comum, e pagamos, e não temos as pessoas que podem nos dar soluções, respostas, esclarecimentos, tá certo? Então, a gente convidou algumas pessoas, eu tive a liberdade hoje de conversar com o Conrado, e convidei ele para participar, assim como convidei outras pessoas também. E, Conrado, eu vou abrir a palavra para você comentar alguma coisa dentro disso que a gente trabalhou aí, e dentro da sua experiência, tá certo? Boa noite. Boa noite, Clóvis, boa noite a todos, tudo bem? Pessoal, me chamo Conrado, sou síndico profissional. Eu participei do programa de vocês do ano passado, né, de todas as reuniões que foram feitas pelo Clóvis. Acompanhei o condomínio, todos os problemas, estudei o condomínio de vocês, dos pés à cabeça.
sei todos os problemas que vocês estão enfrentando desde o ano, né, do final do ano passado, quando o Clóvis anunciou que sairia, né, que teria a Assembleia para janeiro. Participei da eleição, né, sei, né, de todos os problemas que vocês estão enfrentando na nova gestão. E vamos falar um pouco dos pontos, né, que o Clóvis citou em relação aos problemas perante a construtora, né? O que acontece? Todos esses problemas que o condomínio tem, seja vício construtivo, ou seja, problema de falta de manutenção, ou algum problema, né, atmosférico, né, diversidade que teve, né, o vendaval que teve, o telhado foi destelhado, todos esses problemas, a gestão que tem que acompanhar de perto e a gestão tem que achar uma solução. Quando eu fiz o vídeo de apresentação para vocês o ano passado, não sei se todos receberam, mas o vídeo ele ainda existe. Se vocês tiverem interesse, eu posso enviar para vocês o vídeo, não tem problema algum, tá? O Clóvis sabe, passa o meu endereço para vocês e vocês vão ter noção do estudo que eu fiz do condomínio de vocês. Então, todos os problemas a gente tem conhecimento. Essa questão do SPDA, se é um problema que já foi levantado na gestão do Clóvis, que já foi aprovado em Assembleia um fundo, né, de arrecadação para resolver esse problema já teria que ter sido resolvido. Ah, mas a construtora alega que o laudo ele tem pontos que eles não aprovam. A construtora não tem que aprovar nada. A construtora, se ela não aceita o laudo, ela tem que contratar um engenheiro e apresentar um laudo, né, um contralaudo do laudo que foi feito, certo? Então, as ações, elas têm que partir da gestão. Então, por que não foi feito? Por que não acionou a construtora? Por que não cobrou a construtora judicialmente, extrajudicialmente? Então, esses porquês, né, eu acho que vocês já entendem, né, a maioria desses porquês, o porquê não foi feito, porque não, né, não foi acionada a construtora, mas precisa ser feito. Então, a garantia, ela existe, ela está acabando, de vários pontos que foram levantados pelo engenheiro Paulo. Se não for tomada uma atitude rápida, o condomínio vai pagar de qualquer forma. Ah, mas é caro para entrar com processo. É caro para entrar com processo, mas é muito mais caro se não entrar. É muito mais caro se não agir. Então, quanto que é para entrar com processo de 600 mil? Vamos pôr o quê? 10%? 60 mil? Só que esse recurso, o condomínio arrecadando e entrando com esse processo e logrando êxito, esse recurso volta para o condomínio. Agora, se o condomínio não agir, aí o condomínio vai ficar com prejuízo. E quem que vai pagar esse prejuízo? São vocês. Quem que vai pagar a conta? Vai ficar para todo mundo. Então, assim, não pode mais perder tempo, né? Vocês não têm mais tempo. Quando eu fiz o vídeo de apresentação, eu falei, ó, o tempo está acabando. Tem a garagem que não foi construída, tem a questão dos alagamentos, tem a questão do estacionamento do subsolo que o Clóvis mostrou, das infiltrações, fora vários outros fatores, né? Agora, tem mais essa questão do para-raio, né? O SPDA é uma coisa assim, para a gente que faz gestão de condomínio, é uma coisa tão simples de resolver, mas tem que agir. Se não agir, infelizmente as coisas não vão acontecer, tá? Então, assim, a gente vai conversando, vou abrir aqui para vocês também, colocando as dúvidas, junto com o Clóvis a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível, mas assim, vocês têm que ter a ciência de que tem que agir, tá? Se custa, um processo ele tem custas? Sim, ele tem custas, mas o condomínio tem advogado, o condomínio tem engenheiro e vocês já pagam por esse serviço. Então, o porquê de não fazer, né? Tá certo? Então, é isso. O áudio aqui. Obrigado, Conrado, pela participação. Só para esclarecer, para não gerar nenhum burburinho, gente, veja só. A gente está entrando quase que daqui a pouco num processo, num período eleitoral, daqui a pouco, né? Não sei quando, porque não depende de mim, depende da administração. A gente não sabe quando é que ele vai soltar um edital para convidar. Mas, ainda assim, eu entendo que é necessário a gente trazer pessoas que já estão acostumadas a discutir, a viver esses problemas em outros condomínios, em outras gestões,
para nos dar um norte, para tirar a dúvida da gente, entende? Então, eu estou convidando, eu não estou indicando ninguém, eu estou convidei Conrado, convido outras pessoas, trago o tema, ó, a gente vai discutir sobre esse tema. Você quer colaborar, quer participar, Pronto, seja bem-vindo. Então, a ideia é sempre essa, tá, gente? É trazer pessoas que possam contribuir para que a gente possa formar uma opinião. Eu tô com a Devanir bem próxima aqui na minha tela, eu não sei se ela quer participar, porque eu não estou vendo aqui a mãozinha levantada, eu não sei, mas se quiser, quem quiser participar, pode levantar. Eu acho que ela falou que quer sim, tá? Boa noite, Devanir, eu vou anotar aqui só o apartamento, eu sei mais ou menos, mas para todo mundo ouvir, boa noite. Bloco 4, apartamento 802 e 804. Certo, 802 e 804, boa noite, sua colaboração. Boa noite, Clóvis. Eu gostaria de entender, o condomínio, além de ter engenheiro, além de ter tudo que já foi falado, também tem um seguro. Nesse seguro que foi feito, não contempla nada a respeito de vendaval e tudo. O condomínio tem tem que obrigatoriamente, eu trabalhei em banco, fazia contratação de seguros, eu até pedi na época que colocaram a apólice de seguro para a gente ver, porque a gente não vê nada desses documentos do condomínio, e a gente não tem... eu queria até questionei, pedi para alguém que tivesse alguém conhecido aí, que pudesse verificar a respeito da contratação do seguro, porque é um condomínio muito grande, né, que tem que ter atenção ao contratar. Essa problema que teve no telhado, tudo, embora seja um problema que a construtora tem, isso não tem nenhum tipo de prêmio a respeito disso, como fala, de reposição pelo seguro. Eu não estou achando o termo adequado. Não estou ouvindo. Eu entendi, tá, Devani? Eu não entendi. Eu não sei se a sua pergunta encerrou aí, mas depois, se você quiser complementar alguma coisa, você pode complementar. Eu fico muito chateada, porque nós temos um advogado que não advoga para os condôminos. Eu não entendo, sabe? Eu fico muito... Nós temos uma despesa de um salário dele que não é salário pequeno, e ele não gerencia os interesses dos condôminos. Certo. Na minha opinião. Tá bom, então eu vou explicar até onde eu sei, tá? Claro que nós temos seguro, sem dúvida nenhuma nós temos seguro, né? E o seguro é feito, vamos dizer assim, em cima de uma realidade, e às vezes foge algumas situações que não são previstas naquele momento, né? Então, e tudo isso, a cada situação que você vai pontuando, às vezes vai encarecendo o seguro, tá certo? Mas o que eu estou falando para você é que existe seguro, né? O seguro do condomínio foi renovado esses dias, a gente não sabe ainda o teor do seguro, o que é garantido, porque teria que ser discutido na Assembleia, porém, a administradora do condomínio fez a rescisão com a empresa anterior e contratou uma nova. E essa pólice ainda não chegou. Nós ainda não temos conhecimento da cobertura que foi contratada, tá, Devanir? Mas existe seguro e existe situações. Pelo que eu sei, Devanir, porque eu não estou no condomínio, tá, gente? Eu estou entrando agora como conselheiro. Algumas situações que ocorreram em março, porque voou telha, atingiu alguns carros, atingiu janelas. O sinistro que foi aberto para algumas situações não foram cobertos pela apólice que existia. Tá? Na realidade, é sempre assim, né? A seguradora sempre encontra uma desculpa, mas o fato é que, por exemplo, eu sei que telhas atingiram veículos, tá?
e a pólice, segundo o que eu soube, pode ser que eu esteja errado, mas ela não cobria veículos do condomínio, cobria veículos de terceiro, entende? Tá? Então, como o veículo atingido foi do condomínio, foi de condômino, a pólice não cobriu. Certo? Eu só estou colocando essas situações, eu vou liberar de novo para o Conrado. Gente, quem quiser participar, aproveita, porque o Conrado tem a experiência, tá? Depois você fala aí, Conrado, quantos condomínios você administra, que é para a gente dar ideia, certamente isso ele já vivenciou em outros condomínios, tá certo? Com mais tranquilidade. Pois não? Pessoal, nessa parte de seguro, né? A dona Ivanir, né? Comentou, dona, desculpa, Evanir. Evanir, perfeito. Muito bem colocada a posição dela, né? A questão do seguro. O seguro é uma obrigação do condomínio, né? Então, o seguro ele já vem ali no planejamento orçamentário e a gestão ela tem que se encarregar de fazer a contratação. Quando a gente faz a contratação do seguro predial, é importante a gente ter um corretor que entenda de edifício, que entenda de condomínio e entenda os problemas que o condomínio sofre e pode sofrer durante o ano. Quando a gente contrata um seguro, o Clóvis fez uma pergunta, né? Hoje eu tenho 6 condomínios, tenho 3 na beira da praia, de alto padrão em Ubatuba, que são apartamentos de 5 milhões cada um, e eu tive um problema de vendaval semana passada, porque Ubatuba, vocês sabem, venta muito, né? Então, essas tempestades que a gente estamos enfrentando, eu tive um problema de telhado e o seguro foi acionado, tá? Então, todo seguro, ele tem uma pólice que cobre, né? Salvo engano, o termo é adversidades temporais. Então, todo seguro tem, tá? Isso aí eu posso falar para vocês com toda clareza e conhecimento. Agora, basta saber qual a cobertura do seguro que foi contratada para esse item. Ah, telhado. Se eu tenho um condomínio igual de vocês, com 5 torres, né? Eu não posso contratar um seguro de 20 mil reais. Se eu tiver um problema de 20 mil reais, eu não vou fazer nada com esse dinheiro para poder reparar os danos, né? Então, assim, você tem que ter conhecimento, né, de cada ponto do condomínio para quando você for fazer a contratação do seguro, você saber se aquela cobertura ela é compatível com aquele item, né? Então, eu tenho um muro, né? Se o muro cair, o seguro, você consegue acionar o seguro, tá? O seguro, ele pode entrar na parte ali de reposição, ali, de uma reconstrução do muro. Provavelmente, se você conseguir acionar, teve uma chuva muito forte, teve um alagamento, o muro caiu, certo? Você entra com essa solicitação, a seguradora vai fazer o reparo dentro da cobertura que foi contratada, certo? Se foi contratada dentro da cobertura, a cobertura for suficiente para fazer o muro, vai ser feito. Se não, vai ser, né, parcial. Então, assim, a seguradora, todos os seguros, eles cobrem. Então, assim, quando vai contratar um seguro, é importante conhecer o condomínio e ter um corretor que entenda de condomínio. Honrado. Entendeu? Eu vou liberar para você, Devani, para você fazer a pergunta para o Conrado. Deixa eu liberar aqui, viu? É que o Clóvis falou que foi recém-contratado um seguro, entendeu? E agora, nós temos total, nós temos não temos esclarecimento de quem contratou, que interesses foram colocados nessa pólice, quais foram as coberturas que seriam prioridade. Por exemplo, eu moro a 800 quilômetros de Cachoeira Paulista, mas o Clóvis acabou de dizer que aí é um lugar de muito vento, de muitos raios. Então, quem vai contratar, eu acho que o Conselho Fiscal teria que ser alguém auxiliar para averiguar essa pólice. Então, porque síndico e subsíndico nós não podemos contar. Vou falar claro. Nós não temos transparência. Sim. Okay, obrigado, eu entendo. Quer colocar Dona Ivanir, Conrado? sim. Então,
Só para vocês terem assim uma clareza, tá? Quando a gente fala de gestão de condomínio, quando vocês contratam um síndico profissional ou seja um síndico morador, o que que acontece? A responsabilidade da contratação do seguro é do síndico. Então ele responde se o seguro não tiver, se o condomínio não tiver seguro, tá? Se vocês acionam, né, judicialmente o síndico, por ele não ter acionado, por ele não ter contratado um seguro, ele responde. Então, a obrigação de contratação de seguro é do síndico. Agora, cabe-se, né, a questão que eu falei, é se o seguro ele foi contratado da forma correta. O que é a forma correta? Se a pólice, ela, né, ela consegue ser compatível com a cobertura que o condomínio precisa. E isso é responsabilidade do síndico. O síndico tem que correr atrás da seguradora, o síndico tem que correr atrás do corretor. Então, assim, a responsabilidade sempre volta para o síndico. Então, quando não é feito, o que, que acontece? A responsabilidade é do síndico. Por que, que não foi feito? Então, vocês conseguem cobrar o síndico por isso. Porque vocês contrataram, né, vocês escolheram um síndico, elegeram um síndico para que ele tenha a gestão do condomínio e para que ele faça as obrigações. E o seguro é obrigação. O condomínio não pode ficar sem seguro. Entendeu? Obrigado, compadre. Então, Obrigado. basicamente isso. Eu queria lembrar, cada um de vocês que queiram participar, eu vou dar a palavra agora à Carla, levante a mãozinha, eu estou com muita dificuldade aqui, tá? Em conciliar as perguntas do chat, a mãozinha, entendeu? Então, estou com essa dificuldade porque eu não tenho nenhuma ajuda, né? Então, estou tentando fazer a coisa da melhor forma possível, tá? E é importante, eu só lembrei aqui de uma coisa para não deixar passar em branco, tá? Antes de liberar para a Carla, é o seguinte, veja, todo esse trabalho que a gente está tendo do ciclo de debates, ele não tem apoio, hoje não tem apoio nenhum da administração, tá certo? A gente está trabalhando, eu estou trabalhando com muita dedicação, buscando imagens, porque como eu fui síndico, eu construí um banco de imagens, de documentos, eu tenho várias situações, entendeu? Eu tenho permissão de algumas pessoas que estão aparecendo nas imagens, aquelas que não estão, a gente está tentando ali desconfigurar. Eu vou ter que contratar uma pessoa para me ajudar, vou ter que contratar do meu bolso uma pessoa para me ajudar, porque eu não posso, enquanto conselheiro fiscal, enquanto condômino, não posso usar da estrutura do condomínio para fazer, então tenho que gastar do meu bolso, então vou ter que contratar alguém para melhorar o trabalho, para poder, né, oferecer melhor para a gente que paga, tá certo? Então, só estou colocando isso porque há uma confusão de acharem que o síndico tem hierarquia sobre conselho, o conselho tem que fazer alguma coisa só subordinado aos desejos do síndico. Gente, o conselho ele tem autonomia, tá certo? Eu estou fazendo meu trabalho de fiscalizador e estou dando a informação daquilo que eu, enquanto conselheiro, considero como irregular, tá certo? Mas qual é o propósito do meu trabalho? É que a gente melhore, tá? Então, quando se fala aí a questão do seguro, a gente já sabe que a próxima gestão vai ter que fazer uma análise dessa questão do seguro, né? É isso que a gente está pensando no futuro e não nos erros do passado. É claro que eu, enquanto conselheiro fiscal, por sugestão da Devanir, vou me debruçar em cima da questão da pólice atual, tá certo? Vou exigir deles a partir da próxima reunião que eu puder. Carla, muito boa noite, tá? E vou liberar aqui seu som, você coloca a sua unidade para a gente anotar aqui, tá certo?
Obrigado, Carla. Eu acho que ficou a ideia, né? Ficou tranquila a ideia, né? São propostas é sempre interessante isso. Eu acho que sempre interessante, sabe, Carla e todos que estão participando, essa discussão. É por isso que eu sempre fiz questão das videoconferências, para chamar a responsabilidade. Quem quer colaborar conosco, venha, que é para a gente discutir. É isso que eu sempre sou favorável à discussão, à formação de grupos, tá certo? Eu queria, antes de liberar para a Márcia Lins, que ela chamou aí para participar, eu queria pedir uma coisa para vocês, principalmente para vocês que estão se expondo, tá? O seguinte, a ideia é deixar esse vídeo disponível para muitas pessoas que não puderam participar, tá certo? Então, eu queria pedir a vocês que nos dessem autorização para que a gente divulgasse esse vídeo, tá certo? Principalmente as falas de vocês. Então, eu gostaria de pedir no chat de vocês, melhor no chat, que vocês coloquem o nome de vocês que estão participando, a unidade e o bloco. Porque, por exemplo, a Márcia vai falar, depois eu vou ligar para a Márcia e dizer assim, Márcia, você me autoriza a vincular aquela imagem daquilo que você falou, porque é importante tudo isso que a gente está discutindo, viu, Carla, viu, Devanir, que todo mundo ouça nosso posicionamento. A ideia que a gente tem é construir, é somar, é essa a ideia. Então, eu queria pedir para vocês que coloquem no chat o nome de vocês e a unidade que vocês participam. Se quiserem botar o telefone, porque facilita. Se não quiserem, depois vocês entrem em contato comigo, passo o número do telefone, no privado, no meu número, que aí eu entro em contato somente para garantir que a gente possa divulgar esse vídeo sem ter risco de depois estar tendo que indenizar alguém por direitos uso de direitos de imagem, tá certo? Quem puder colaborar, por favor. Márcia, eu vou liberar aqui para você participar, tá? Fique à vontade. Vê se agora pelo meu telefone. Deu? Tá. Boa noite. Eu sou proprietária da unidade 2, apartamento 818. E eu tenho algumas dúvidas. E primeiro, assim, eu gostaria de agradecer pelo fato da gente ter tido essa oportunidade de nos reunir, porque está tendo muito problema com essas assembleias que estão acontecendo no nosso condomínio. E, assim como a Devanir, eu não moro no condomínio, né? Eu moro no Rio e eu tenho uma certa dificuldade para poder estar aí nas assembleias presencialmente. E eu, nas últimas reuniões, não tenho participado, tenho me sentido muito mal pelo fato de não poder participar, porque eu sempre participei, sempre. E não tive mais oportunidade porque nunca é feito de uma forma que a gente possa ter acesso às informações, é só ouvir sem poder participar. E muitas das vezes é bloqueado com um monte de demandas e problemas tecnológicos para a gente poder participar via internet. E o que eu queria perguntar, assim, que é fato que me preocupou agora, porque eu não estava sabendo essa história do Ministério Público, que nós podemos ser embargados, por conta desse problema de não ter um seguro correto. Eu, inclusive, estou assim, extremamente... eu e meu marido estamos num firme propósito de entrar na justiça por conta dessa garagem, famigerada garagem que não fica pronta, e eu queria saber se tem alguma coisa, porque eu estou realmente sem informações nenhuma sobre o que está se passando no condomínio, porque toda reunião é uma guerra, é uma briga, como disse a Carla agora, não há um consenso de opiniões e de oportunidade para as pessoas participarem. Então, eu queria, assim,
um esclarecimento, principalmente sobre essa história do Ministério Público, que me deixou bem preocupada com relação a isso, viu, Clóvis? Obrigada. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Márcia, pela sua colaboração. Olha, eu tô aqui arrepiado, tá? Arrepiado por quê? Porque é muito gostoso e muito bonito a gente ter essa interatividade, gente. É muito importante. A gente sentiu, a Márcia está lá no Rio de Janeiro, mas tem gente aqui que está no Nordeste participando, você está entendendo? E não sabe realmente a realidade. Eu anotei aqui, sabe, Márcia, mas eu não consegui falar, são tantas coisas. Mas eu quero fazer um trabalho de mostrar para vocês, principalmente vocês que compraram as garagens, a garagem 1, que não existe nada, a não ser um buraco. Eles abriram 2 buracos, tem 2 buracos lá. Eu vou fazer imagem dentro do buraco, para mostrar que não saiu do zero. Por quê? Porque quem está longe, não tem a realidade, está achando assim, está sonhando, quando eu chegar em Cachoeira Paulista, eu tenho onde botar o carro. Não. Eles já até fecharam o acesso do condomínio para a vaga de garagem. Entendeu? E isso não chega a vocês. O que eu gosto é desse trabalho de fazer chegar a vocês, para que vocês não sejam surpreendidos. É essa a ideia da gente fazer. Com relação ao Ministério Público, Márcia, veja, eu estou há 1 ano longe da gestão do condomínio, tá certo? Então, me desculpe que eu não sei tudo. Eu, quando saí do condomínio, saí e fui cuidar da minha vida. A partir de julho, agora, é que me pediram apoio. Algumas pessoas me pediram apoio e eu estou dando apoio, tá certo? Mas eu não tenho a noção, por exemplo, de todos os processos que envolvem o Condomínio da Fé. Por isso é que eu fiz questão de convidar hoje engenheiro e assessor jurídico, porque essa pergunta você poderia fazer direto para o assessor jurídico do condomínio, que seria a pessoa mais indicada para dar essa informação, tá certo? Então, mas infelizmente nós somos cerceados desse direito, né? Infelizmente. Então, essa pergunta você vai ter que guardar, tá? Para tentar fazer para a gestão atual, tá certo? O fato que você nos traz, e aí eu jogo para o desafio, veja, é o desafio da próxima gestão, né, de trabalhar essa questão da garagem e também de trabalhar qualquer problema que tenha na esfera jurídica, tá certo? O que eu estou sempre trabalhando, e eu vou me conduzir nesse ciclo, é futuro. Eu não vou estar olhando o passado, vou estar olhando o futuro, tá certo? Muito obrigado pela participação. Antes, a gente está se aproximando bastante do horário de encerrar, que eu pretendo encerrar às 21 horas, para a gente manter. A ideia é abrir o debate mesmo. A gente está chegou a ter 37 pessoas, a ideia é o debate mesmo. Eu quero já agradecer mesmo, não estou encerrando, mas quero agradecer ao Cir Magalhães, depois coloca aí qual é a sua unidade, Ana Cristina Danique, Antônio Castilho, Antônio Leite, Antônio Mário Freitas, Dalva, a Dani Moraes, Daniel Arruda, a Devanir, o Emerson, Fibonacci, que eu não sei ainda, eu recebo mensagem, mas não sei quem é, Geraldo Zanco, Glória Pacheco, Conrado Ailva, o Jair, a Jane Oliveira, Jorge Antônio Almeto, Leinha, a Luzia Maier, a Márcia Lins, a Marilene, a Marlene, o Nelson, a Regina Cabral, o Rinaldo Molina, o Robledo. O Robledo, eu encontrei ele. Desculpe, Robledo, que a memória está. Não sei se foi ontem ou hoje, que eu fui pegar minha mãe, aí encontramos. É recente do condomínio, primeira reunião que participa, tá certo? Já me passou o número da unidade dele, tudo, para que a gente insira ele no grupo, né, para que ele tenha conhecimento de todas as situações. O Rodolfo Alberto também, o Rodrigo Araújo, a Rosinete, o Sabino, lá de São Paulo, e a Vanusa. Quero agradecer a cada um de vocês, tá, que está participando daqui, mas a gente continua, tá? Eu estou aí aberto para ouvir mais questionamentos, tá certo? A semana que vem a gente volta para discutir a questão financeira. Eu quero só fazer um comentário aqui particular com relação a uns comentários que alguém faz aí com relação a eu querer ser mais do que alguém.
porque fulano está querendo ser mais que o síndico, mas não, gente, eu não quero ser mais do que ninguém, nem quero ser síndico, tá certo? Então fique bem claro isso, eu não estou disputando campanha eleitoral, eu recebi uma mensagem do síndico falando, em janeiro você disputa, eu não quero disputar nada, não quero disputar. O propósito desse trabalho é dar transparência da situação do condomínio e abrir o debate, é juntar força, escrever, é dar conhecimento, é essa a ideia da gente, tá certo? Tá? Mais alguém quer fazer uso? Geraldo... obrigado. O Fibonacci diz, não se incomode com os comentários alheios. Né? Na realidade, eu não me incomodo, não, tá? Eu sei que os comentários sempre vão existir. Eu sei que eu tive muitas falhas, reconheço que ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir fazer a correção de todas as situações em um ano de gestão, mas eu estou me prontificando a tanto dar a cara, a tapa mais uma vez, como a colaborar com o condomínio. Quem quer, levantou a mão, alguém aí, deixa eu ver aqui que eu estou meio perdido. Se não, deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta, eu acho que não. Eu acho que a gente até poderia, então, já partir para os finalmente. Eu pedi que as pessoas colocassem o nome, depois a gente vai mandar um termozinho, tá? Eu vou tentar mandar um termo somente para que a pessoa preencha o nome e autorizando o uso da imagem, tá certo? É porque algumas pessoas abriram o vídeo, tá? E eu não quero que as pessoas apareçam no vídeo e depois, né, gerem algum problema. Então, por isso que a gente está pedindo que todos se identifiquem. Depois a gente vai mandar uma autorização, mesmo que não fez uso da palavra, mas aparecer a imagem aí para que a gente não tenha nenhum problema, tá certo? Então, eu espero ter atingido o objetivo, tá, gente? Eu espero ter atingido o objetivo, a ideia é essa, eu vou até o fim do meu mandato, vou estar fazendo essas lives. Quem tiver interesse em discutir, quem tiver tempo e disponibilidade, venha, vai ser bem acolhido, vai participar normalmente, a gente dá o uso da palavra, procurar não ofender, desrespeitar ninguém, é esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho, tá certo? Deixa eu ver, alguém colocou aqui que o ideal, Clóvis, é você enviar uma autorização para que tenha assinatura, é isso que eu pretendo fazer, Dani, por isso que eu estou pedindo a unidade de cada um, e de repente entre em contato comigo, por favor, quem participou hoje, mande no chat o seu telefone para que eu consiga esse documento, para que ninguém fique sem essa autorização, tá? Para que a gente possa disponibilizar para os outros. Tá certo assim, gente? Ficou bom dentro do improviso, ficou bom, deu para atender. Devani, o Hélio Conrado ainda quer fazer uso, nós ainda temos 11 minutos, tá? Dá para Devani falar e depois o Hélio, tá bom? Fica à vontade, Devani. Não, Clóvis, eu quero agradecer a sua iniciativa, porque eu acho muito saudável quando a gente, estando longe, a gente pode participar de uma conversa, porque nós temos o interesse em que o nosso condomínio seja cada dia mais forte. Também quero entender por que a administração, que a Carla disse que querer tanta transparência, nos negue o direito de fazer essas reuniões, pelo menos mensais, para que nós, condôminos, pudéssemos discutir sobre vários assuntos que tem o condomínio, entendeu? Eu acho tão saudável isso, né? E eu não consigo entender por que esse bloqueio, essa não querer que a gente faça, né? Nós somos, que nem nós dissemos, nós somos de longe e a gente quer, pelo menos, estar entendendo o que está acontecendo aí. Eu agradeço a sua iniciativa e eu acho louvável, maravilhosa, Clóvis, quero te agradecer. É isso aí que eu queria falar. Muito obrigado, Devani, pela participação. Já convido você para o dia 18. Dia 18 Não, eu vou estar sempre presente. Tem outra rodada, tá? Muito obrigado. Tá. Eu vou liberar agora para o Conrado. Tem no chat o Rodolfo falou aqui sobre o Ministério Público. A senhora Carla não podia mais falar a respeito. E também, Clóvis... Tenho você adicionado no WhatsApp, pode enviar meu telefone para lá? Sim, pode enviar, viu, Márcia? Deixa eu ver quem mais. Tá, Márcia. Então, vamos liberar para o Conrado.
para que ele possa fazer também a fala final dele. Conrado, pois não? Pessoal, boa noite. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a todos, né, pelo convite, agradecer ao Clóvis pela iniciativa. Esse momento aqui é muito importante, principalmente para vocês, condôminos, né? E toda dúvida, eu tenho certeza que todos que estão presentes aqui hoje têm uma dúvida. E por mais simples que seja a dúvida, coloque ela na conversa, né? Coloque ela em debate, porque através dessa dúvida que você possa achar que seja simples, ela vai gerar um assunto que vai trazer mais dúvidas, e eu acho que o momento, né, desse encontro é tirar as dúvidas. A gente sabe, eu falo os porquês, né, quando eu citei os porquês, não estou querendo falar mal da gestão atual, não é isso. Vocês que estão vivenciando a gestão. Eu vim aqui para poder somar com vocês, tentar ajudar de alguma forma, mostrar um pouco, né, do que a gente conhece. Todo dia a gente aprende coisas novas, né? Ninguém é dono da verdade, dono do conhecimento de tudo, mas, né, eu conheço bastante. Fazem 7 anos que eu faço gestão de condomínios, tenho condomínios de grandes e pequenos portes, e os principais responsáveis pela gestão do condomínio são vocês, são os condôminos. Todos têm direitos e deveres. Então, quando vocês são cobrados dos seus deveres, né, vocês têm que fazer a parte de vocês, porém vocês também têm que cobrar seus direitos. Então, esse momento aqui é um momento para que vocês possam trazer as dúvidas, trazer os problemas do condomínio, para que a gente possa, de uma forma em geral, aí, debater, trocar ideias e tentar ajudar de alguma forma. Então, eu gostaria de agradecer, né, dia 18 estarei presente novamente, e parabéns para todos, parabéns para todos vocês que disponibilizaram esse tempo para poder acessar aqui, né, o canal e participar. Tá bom? Uma ótima noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Conrado. A Devani ainda quer algum tchauzinho, Devani? Está com a mãozinha levantada, eu não sei. Não sei se a Devani quer falar ainda, não sei, ela levantou a mão aí, agora baixou, tá? Eu queria mostrar só uma expressão, porque nesse documento de 800 e tantas páginas, tem manifestação do condomínio e tem manifestação da construtora. Eu vou voltar aqui o slide rapidinho, só para colocar uma única frase que eu encontrei nesse documento que me chamou muita atenção. Tá? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para encontrar essa frase. Só um momentinho já, que eu vou... Está logo no começo. É muito importante que ela exemplifica exatamente esse trabalho que eu estou fazendo, tá? E mais ou menos isso que o Conrado falou aqui. Essa frase aqui. Aqui embaixo tem uma citação do assessor. Ele diz assim, ele pegou um jurista, né, o diploma civil, no seu artigo 186, que assegura a devida reparação, e ele coloca no artigo 186 o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudência, aquele que por ação ou omissão voluntária ou negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que eu não quero, enquanto conselheiro fiscal, é omitir nada. Omitir nada. Aquilo que estiver ao meu alcance para dar clareza, para dar conhecimento, eu vou estar fazendo porque é o meu papel, tá certo? Muito obrigado. Eu vou rezar só com vocês uma Ave Maria, cada um de vocês em seus lares, que possam estar envolvidos conosco nesse contexto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, de dentro da paciência, da serenidade, do respeito de cada um de nós. É isso que nos deve motivar as nossas reuniões, motivar as nossas concordâncias e discordâncias, né? Aprender a respeitar o contraditório, a opinião contrária,
sem a ofensa, sem a mágoa, sem as agressões que a gente tem visto muito nos comentários, nas redes sociais, né? E que Nossa Senhora continue a ser a intercessora, aquela que pode pedir a Jesus que a misericórdia dele possa nos alcançar. Então, a gente recorre nesse momento, mais uma vez, a Nossa Senhora, clamando a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero ter passado no teste, tá, gente? Sozinho, eu espero ter passado no teste e agradeço a cada um de vocês. Eu preciso sair por último, tá? Vocês podem sair e, no final, quando todos saírem, eu encerro a sala. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.